Neste vídeo eu vou falar com você sobre a diferença que existe entre pulso central e pulso periférico e quando checar e como checar cada um deles. Essa é uma dúvida que surge muito frequentemente e eu tenho certeza que você já viu alguém no momento de uma suspeita de parada cardiorrespiratória checar, por exemplo, o pulso radial. E é claro que checar o pulso radial não vai trazer, neste momento, a informação que nós precisamos para tomar uma atitude, uma conduta. Então, a checagem de pulso, tanto no suporte básico de vida, quanto no suporte avançado de vida, ela serve única e exclusivamente para guiar a sua conduta. Então, sempre que você pensar, quando eu checar esse pulso, se eu encontrar alguma coisa, isso vai mudar a minha conduta? Se houver uma possibilidade de mudar a sua conduta, então existe sim a necessidade de checar o pulso. Porém, existem situações, como por exemplo a checagem de pulso periférico numa suspeita de parada cardiorrespiratória, que podem lhe trazer uma informação valiosa, claro, a ausência de pulso periférico, no caso, vai ser uma informação valiosa, mas porém que não será suficiente para ditar a sua conduta, porque nesse caso a sua conduta seria compressões cardíacas, mas a ausência de pulso periférico não indica compressão cardíaca, e sim a ausência de pulso central. Então nesse caso você teria que fazer um segundo passo, que seria checar o pulso central para aí determinar a sua conduta. Então nesse caso seria uma perda de tempo checar o pulso periférico antes. Então vamos agora definir o que é pulso periférico, o que é pulso central, e eu vou dizer para você em que situações no atendimento pré-hospitalar você deve checar o pulso periférico, em que situações você deve checar o pulso central. Bom, primeiramente o pulso central, ele se define pelo fato de você estar checando se existe presença de pulso nos grandes vasos que têm uma relação direta com o coração. Então estamos falando aí de artérias carótidas, estamos falando de artéria braquial, quando nós estamos falando principalmente de lactentes. Existe também a artéria femoral. Então, esses vasos, que são vasos calibrosos e que não sofreram tantas ramificações antes, após ter saído do coração, então nós consideramos esses vasos os vasos centrais. E a tendência é que num choque, por exemplo, o organismo, através dos mecanismos compensatórios, venha a subtrair sangue das extremidades, já que pele, osso, músculo tem uma tolerância à isquemia maior do que certos órgãos nobres, como por exemplo, coração, cérebro, pulmões. Então nesse caso, no choque, o corpo, com um mecanismo de proteção, vai fazer uma vasoconstricção periférica e assim manter o sangue presente na grande circulação, na circulação dos grandes vasos, ou seja, chegando sangue no cérebro, no coração e no pulmão. Então, quando existe ausência de pulso central, neste caso estamos falando de parada cardiorrespiratória. Então, se a sua suspeita é uma parada cardiorrespiratória, ou seja, porque o paciente está inconsciente, a primeira coisa que você tem que pensar quando o paciente está inconsciente é a mais grave. Nesse caso, você vai checar diretamente o pulso central, para você já dar o diagnóstico se se trata de uma parada cardíaca ou não. Se se trata de uma parada cardíaca, claro, você vai continuar pedindo ajuda e fazendo a ressuscitação cardiopulmonar. Caso não se trate de uma parada cardíaca, ou seja, o paciente tem pulso presente, claro, você tem que avaliar ao mesmo tempo do pulso a respiração, porque esse paciente pode estar em parada respiratória, mesmo com pulso, e nesse caso aí existe indicação de ventilação de resgate, ou seja, pressão positiva nesse paciente. Mas se o paciente tiver pulso presente e respiração presente, ou seja, pulso central presente e respiração presente, estou falando aqui de pacientes inconscientes, nesse caso eu posso ir checar o pulso periférico. Por quê? Eu quero saber o que está acontecendo com esse paciente. Já que ele está inconsciente, mas tem pulso central e tem respiração, será que está tendo algum tipo de choque nesse paciente? Então, nesse caso, você vai checar o pulso periférico, que geralmente é o pulso radial que é checado, mas também pode ser checado outros pulsos, como o pulso pedioso, por exemplo. Então está aí. Nesse caso, eu afastei a PCR
afastei a parada respiratória e vou checar o pulso periférico. É claro que o paciente que está em parada respiratória, você estabelece as ventilações de resgate, você também irá posteriormente checar o pulso periférico para saber se esse paciente está também em choque. Então, nesse caso, nós falamos de pacientes inconscientes. Então, inconscientes, primeira coisa, suspeitar de uma PCR, checar pulso central. Caso você afaste a PCR, você vai checar o pulso periférico para saber se esse paciente está com a possibilidade de choque. E quando nós checamos o pulso periférico numa avaliação primária, ou seja, na primeira avaliação, que é aquela avaliação rápida, que no caso o ABCDE, principalmente quando nós falamos de pacientes que estão aí conscientes, já que agora nós vamos entrar na segunda parte, que são os pacientes conscientes. Nesse caso, o paciente responde, então você vai fazer via aérea, checar a abertura das vias aéreas, checar a pervierdade, vai checar a traqueia, tudo aquilo as jugulares, tudo aquilo da letra A, o paciente de trauma, por exemplo, você vai colocar um colar cervical. Depois você vai checar como está o padrão respiratório desse paciente, auscultar, palpar, percutir, inspecionar, claro, a letra B. E quando você chegar na letra C, existe a checagem de pulso. Só que essa checagem de pulso da letra C de um protocolo ABCDE é o pulso periférico. Porque o paciente está consciente. Se ele não tivesse pulso central, ele não estaria consciente. Então eu quero saber qual é o estado circulatório desse paciente. É um paciente que está com a circulação normal ou está talvez hipotenso, num choque. Então você vai checar para encontrar essa informação se há suspeita de choque ou não. Nós sabemos que existem diversos tipos de choques, choques cardiogênicos, choques distributivos, né, como choque séptico, anafilático, choques hipovolêmicos, choque neurogênico. Então, até caberia depois um vídeo, uma aula para a gente discutir um pouquinho os tipos de choque. Mas, independente do tipo de choque que seja, isso não é a principal a meta dentro da avaliação primária, não é identificar o tipo de choque por enquanto, é sim identificar se existe choque ou não. E para isso, é checado o pulso periférico. E o pulso periférico, preferencialmente o pulso radial, checar bilateral, os dois ao mesmo tempo, até porque algumas patologias fazem com que exista uma assimetria de pulso, ou seja, existe pulso de um lado, não existe do outro, isso é estranho. Também em casos de fraturas, pode ser que no lado da fratura não tenha pulso por uma compressão de algum vaso. Então é importante checar sempre os dois lados e checar a simetria dos pulsos. Checar se o pulso está cheio, ou seja, ele pode estar cheio ou filiforme. Cheio é normal, filiforme é que tem pouco sangue chegando. E ele pode estar normorrítmico, pode estar acelerado ou pode estar lentificado no ataque cardíaco ou na bradicardia. Bom, no choque, o comum é que ele esteja acelerado, principalmente no choque hipovolêmico, no choque distributivo. A frequência cardíaca vai estar alterada. Então,